Boa noite, gente. Hoje nós estamos aqui reunidos para comemorar os 60 anos da nossa querida Casa Espírita, o Grupo João Evangelista. E para isso, para essa comemoração, nós reunimos aqui o Darlan, que atualmente é o coordenador do grupo de estudos das obras de Joana de Ângeles, o Alberto, que atualmente é o coordenador da área de comunicação, o José Ricardo, que é o coordenador da área mediúnica, e a Lucy, que é a coordenadora da área do artesanato, a Solange, que é a coordenadora da doutrinária, e o Valmir, que é um dos presidentes da casa. E eu, que vou ser a entrevistadora. Então vamos lá chamar os nossos convidados. Oi, gente, boa noite. Olá, Juliana, boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa Boa noite, Juliana. Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Que bom reencontrá-los. Muito bom estar com vocês aqui. Muito bom ver vocês também. 60 anos de encontros. 60 anos, isso aí. Vamos começar então com o seu Darlan, que é o mais, sem querer chamar ele de velho, mas é o mais antigo na casa, né? Que praticamente nasceu no João Evangelista. E eu vou perguntar para o seu Darlan como que surgiu o João, desde lá dos seus primórdios, né? Como que foi que surgiu? A história do João, ela se tem início lá na década de 30, 40, 50. Então, ela é do milênio passado. Ou seja, ela começou, na realidade, sem nenhuma conotação de casa espírita ou qualquer título, com um trabalho que era feito pelo meu avô, o Hermes Bastos, que tem aí a rua do grupo, em homenagem a ele, tá certo? E ele lá, na sua simplicidade, humildade, atendia pessoas em casa, benzendo. Ele era dotado, ele não sabia disso, mas de uma mediunidade de cura. As pessoas, às vezes, chegavam na casa dele lá, da minha avó, com dor de dente, e ele, às vezes, botava a mão na cabeça, benzia, por incrível que pareça, a dor de dente aliviava. Bom, e nesse atendimento caseiro, assim, é uma raiz, né, uma semente do que poderia ser o que é hoje o Grupo Espírita Evangelista. Obviamente, a família assistindo isso, vendo isso, meu pai automaticamente se interessou. E aí alguém disse para ele, isso não tem registro, que ele era um médium também. Naquela época não tinha centro espírita nos moldes de hoje. Ele teve uma iniciação mediúnica num centro lá em Cariacica, onde chamava Barra de Tucum. E era à noite. Naquela época não tinha os recursos que tem hoje, ônibus, negativo. Ele ia lá para Vila Rubim, um casa em Vila Rubim, à noite, pegava um bote e atravessava a Baía de Vitória lá para o lado de Cariacica. Chegava em casa, era meia-noite, 1h da manhã, depois que a reunião terminava. Era um centro de Umbanda. Ele desenvolveu os princípios mediúnicos lá nesse centro de Umbanda. Bom, depois ele veio para Vitória, novamente retornando a essa iniciação, vamos dizer assim. Ele também descobrimos que a irmã dele, a tia Hermínia, também era médium, dotada de uma mediunidade de evidência. E aí eles combinaram e faziam reuniões às quintas-feiras na casa da minha tia. Essa casa ainda existe ainda ali em frente ao posto de gasolina, aqui na Avenida Maruípe, ali no alto do morrinho ali, tinha a casa da minha tia ali, eles faziam reuniões às quintas-feiras, reuniões mediúnicas, atendimento espiritual, era passe incorporado, atendimento e tal. Começava a juntar gente, começava a ter muita gente. E aí se incomodava a família, porque tinha
3 moças e 4 moças em casa, o marido da tia Hermínia não aceitava muito bem e tal, e papai resolveu, então, já depois de algum tempo, criar lá em casa, onde mora minha irmã Dinéia, um espaço para esse atendimento. Não havia registro ainda de centro espírita, de grupo espírita. E aí criou esse espaço até hoje existe lá, obviamente ocupando com outras utilidades, e a gente atendia lá. Aí, nesse particular, Solange já tinha acesso lá a esse novo espaço. Era meio desconfortável, porque a casa era pequena e as pessoas ficavam no quintal da casa. Tinha um pé de lima, uma limeira, tinha um pé de goiaba, um pé de graviola, e as pessoas ficavam ali embaixo ali. Quando chovia, todos corriam para dentro de casa, lá para casa. E aí, numa dita reunião, a entidade falou: olha, você tem a missão de fundar um centro espírita. Mas ele disse: como é que eu vou fundar um centro espírita? Não, você vai fundar. Ele, por necessidade profissional, tinha comprado um terreno onde eu hoje moro, e é um terreno grande, relativamente grande, e ele pegou esse terreno, dividiu no meio, metade ficou para ele e metade ele doou ao centro espírita, em escritura e tudo. Então, e a entidade falou que, olha, você tem 1 ano para poder fazer o centro espírita. O centro espírita realmente foi construído dentro de 1 ano. Era um terreno, assim, tem ideia que tem aquela ladeira lá do grupo. Nós tivemos que desbastar aquele terreno na picareta, na enxada, no enxadão, para poder fazer a base da casa. Fizemos a base da casa, suspendemos a casa, dentro de 1 ano a casa foi construída, terminada. Obviamente, sem aquela parte superior que se veio depois. E aí, no dia 25 de dezembro de 1962, essa casa foi inaugurada. Eu tenho aqui o convite da inauguração da casa. Vou ler para vocês. A diretoria do Grupo Espírita João Evangelista, através do presente, vem convidar essa laboriosa instituição espiritual para a solenidade de inauguração de sua sede, situada na Rua Hermes Bastos, sem número, próximo, no dia 25 de dezembro, às 16 horas. Esperando contar com a sua honrosa presença, deixamos aqui os nossos sinceros agradecimentos à diretoria. Nesse meio tempo, já tinha uma diretoria formada. Essa diretoria ela foi empossada no dia 2 de outubro de 1961, lá na casa da minha mãe, dos meus pais. E como compunha a diretoria na época, o presidente era Erlon Bastos, o vice-presidente Eurite César, primeiro secretário eu, Darlan Salles Bastos, segundo secretário José Nunes Rocha, era seu neto, o Almir conheceu, o tesoureiro era Elimar Bastos, meu tio já falecido, procurador Gessuí de Oliveira, o pai da Solange, o fiscal José Rodrigues da Silva, também fazia parte da diretoria, amigo da gente, tá? E o Cambono, quer dizer, a conotação Cambono é que era um tipo de centro de Umbanda. Era do seu Vante Fiorodi, que era irmã de Dona Valdemira. Essa é a diretoria. Isso foi tomado posse no dia 2 de outubro de 1961. Anteriormente, já tinha o grupo, já tinha o Centro Espírita, tá? Com o nome de João Evangelista, sugerido pela entidade. Tinha uma entidade que o papai recebia, chamada Júpiter, e ela sugeriu que a casa tivesse o nome de João Evangelista, da entidade. Eu tenho também aqui, localizei a ata não foi uma ata, foi a reunião de inauguração da Casa Espírita, que se deu no dia 25 de dezembro, conforme convite, de 1962. E aí, nesse dia 25 de dezembro, um fato mediúnico muito interessante, que esse guia espiritual que meu pai recebia, chamava
chamava de Júpiter, ele fez a despedida dele. Ele disse que não daria mais comunicação, a missão dele estava cumprida, que era realmente fundar a casa. Ele tinha fundado a casa, tá? Instalado a sua sede própria, e não daria mais comunicação. Na realidade, depois meu pai ainda continuou trabalhando mediunicamente, recebendo outra entidade que tomou o lugar desse espírito, que nunca mais deu comunicação. Chamava-se Júpiter. E a entidade que substituiu o Júpiter, ele fez a transferência de plano, segundo ele, foi chamado de vovô. Era um preto velho, que incorporava meu pai e dava passo e continuou o trabalho. Não houve realmente interrupção. Um dia que nós fomos bater a laje do grupo, né? Tudo é trabalho voluntário, nada pago, tudo voluntário. As pessoas realmente ficaram o dia todo lá batendo a laje, né? Que era na mão, na corda, aquele negócio todo. E Titia Hermínia foi lá para casa, ali onde Dinéia mora hoje, ficou lá em casa, lá, e ela, depois à tarde, eu vou para casa, né? Que ela morava ali na frente, mais ali na Santa Cecília. E quando ela saiu lá de casa da minha mãe, meu pai, e passou para ver o grupo, né? Eles construindo o grupo lá. Quando ela chegou ali, mais ou menos uns 30 metros de casa lá, ela olhou para o grupo, né? Ela teve como se fosse uma visão, segundo ela, depois ela contou isso para a gente, né? Assim, havia assim, um foco de luz, desculpa a emoção, um foco de luz em cima da construção. Né? E ela disse, olha, não tinha só vocês trabalhando, tinha muito mais gente trabalhando. E nós batemos uma laje grandona, naquela época a laje era grossa, tinha mais ou menos quase 20 centímetros, durante um dia só. Foi um dia só de batida de laje, direto. Começamos às 8 horas da manhã e acabamos às 6 horas da noite. E ela teve essa visão realmente que depois ela relatou para a gente. E aí, quando ela relatou isso, no dia que ela relatou isso, na reunião na Casa Espírita, a entidade teria dito que a Casa Espírita estava inscrita no astral superior. Cabe a nós, então, manter essa responsabilidade, né? De ter pelo menos esse vínculo, né? Ele falou, a Casa Espírita do Evangelista é inscrita no astral superior. Ou seja, houve uma determinação do plano espiritual, como em outras casas também, né? A que se fundasse, se criasse essa casa. Com certeza, o João é um grande foco de luz e todos nós temos que ter esse comprometimento, né? Todos nós, trabalhadores, frequentadores, temos que ter esse comprometimento. A Solange quer fazer algum comentário, Solange? Sim, Juliana. Eu estou aqui emocionada, porque nós íamos às sextas-feiras, nós éramos crianças, e às sextas-feiras, né, tinha a reunião para as crianças. Correto. E era muito emocionante porque as famílias se encontravam. A mamãe era católica, mas na sexta-feira ela ia porque ela tinha que levar, éramos 3, depois 4, porque meu irmão, o quarto já nasceu, né, ali, né? Mas ela ia para tomar conta das crianças porque meu pai tinha tarefa na casa. Ele era tarefeiro, né, do centro, como ele falava. Ele era tarefeiro, chegava primeiro. E era muito emocionante porque a gente se encontrava. E Dona Hélida sempre abriu o portão, não esqueço disso nunca, sempre acolhendo muito bem a gente, e principalmente a imagem da Dona Hermínia. Que a Dona Hermínia, mesmo quando ela já estava doente, ela não podia ir para a sala da mediúnica, né, que é a nossa salinha mediúnica, ela ficava sentada na cozinha da Dona Hélida, na cadeira. Obrigada, Dalma, por nos transportar para esse tempo da infância debaixo do pé de limeira, no quintal, de sombrinha armada, ou todos entulhados na pequena área da Dona Hélida. Quando chovia, o encontro era lá. E uma coisa que eu queria assim, só destacar para encerrar minha fala, que o Júpiter, né, ele era assim, um guia assim, muito forte.
quando ele dava passividade no Erlon, todos no quintal ficavam calados, fazia aquele silêncio, porque ele dava uma mensagem bonita, ele, né, ele passava uma energia forte de respeito, enfim, de aconchego, de confiança. Essa é a palavra correta, de confiança. Bem lembrado, Solange, bem lembrado. Agora eu queria fazer uma pergunta em relação a como a casa chegou à Federação Espírita. Porque eu sei que, eu escutei aí, né, pelo grupo, que até um determinado ponto a casa ainda não era federada. Aí eu queria perguntar para o Zé, para ele falar um pouco para a gente, qual a importância das casas elas serem federadas, explicar assim, brevemente, e depois o Zé e o seu Darlan talvez possam responder para a gente como foi isso, como que a casa entrou, né, para a Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. O Darlan vai me ajudar aí, mas primeiro eu gostaria de dizer que nós chegamos, o João Evangelista, em janeiro de 1985. Temos aí 35 anos e alguma coisa a mais de presença na casa. Então, como eu dizia, nós chegamos em janeiro de 85, uma recepção muito calorosa, amiga, e a partir aí desse breve encontro foi passo rápido para um namoro, noivado e casamento com o João Evangelista, né? E que perpetua até hoje. A casa para nós, para a nossa família, para as minhas filhas, inclusive, como às vezes a Viviane cita, é uma referência sempre muito marcante. Faz falta estarmos ou compartilharmos a casa de João Evangelista. Com relação a mais ou menos quando a casa se tornou adesa ao movimento federativo, não sei se o Darlan pode me ajudar. Eu não tenho na memória em que ano foi isso, não. Mas o fato é que deve ter de 20 a um pouco mais anos, né? E a importância não só da casa, ela incorpora, ela engrossa, né, o movimento federativo, ajuda a dar visibilidade ao movimento espírita na sociedade, mas para ela também é de fundamental importância, porque ela se sente participante, integrante. E eu queria destacar que o movimento espírita não é a Federação Espírita. O movimento espírita são as casas espíritas. A federativa ela tem a sua importância enquanto gestora do movimento, né? É muito importante. Mas, na verdade, a própria federação é o resultado das casas espíritas. O João Evangelista sempre teve uma participação muito intensa no movimento federativo. E, afora qualquer referência pessoal a nós da casa, mas é curioso lembrar, geralmente, os diretores da Federativa Estadual, elas sempre saíram de casas de grande porte. Você pode lembrar uma comunidade de Espírito Esperança, sabe, com uma casa de porte, um Jerônimo Ribeiro de Vila Velha. É natural, isso faz parte. Casas de maior porte têm possibilidade de ofertar uma sustentabilidade maior à própria instituição. E, de certa forma, o João Evangelista ele foge à regra. É uma casa pequena, sempre foi, né? Então, lá já tivemos o Valmir como um diretor, vice-presidente, a própria Solange também, eu estou lá, a Lúcia Catabriga, veja que interessante. Isso é que foi destacado há um tempo atrás, não para vaidade pessoal, mas é uma característica que eu acho que no momento como esse a gente pode relevar, entende? Para ver que a casa, na sua pequenez física, né? Mas tem demonstrado, tem compartilhado de maneira muito intensa a própria dinâmica do movimento federativo. Lembrando também que a casa participava dos festivais de música da federação, inclusive um festival nós tivemos
A casa tirou em primeiro e segundo ou terceiro lugar, se eu não me engano. Verdade. Né? Bem lembrado. Foi uma época muito boa da juventude, a Muito bela produtiva, né? idade e a mocidade participando dos festivais de música junto à federação. 1998. Pois é, imagina. Eu resgatei uma pasta aqui com várias músicas. Inclusive então. uma música do Nibson. Tá? Tem um CD gravado, aqui, né, na época, gravado, um CD também, gravado. tá? Isso mesmo. Nós concorremos em cima de caminhão lá em Jacaraípe pela federação. Muito bom, a gente fica muito feliz com um encontro como este, não só pelas lembranças, né, mas também pela perspectiva do futuro, que está sempre presente. E, especialmente, não só grato pelo que nós podemos compartilhar com todas as pessoas da casa, mas pelo muito que nós recebemos ao longo desses quase 40 anos. Uhum. O que doamos, certamente valeu, mas é muito pouco em relação às bênçãos que eu e a família e todos nós recebemos da casa, dos amigos, porque a Casa Espírita são as pessoas, não é verdade? Alguns já retornaram à grande pátria, outros tantos permanecem conosco, mas a gratidão é permanente, é sempre, vale sempre ser lembrada. Então, apenas para fim de registro, tá? Eu não consegui também localizar, não sei onde está. O primeiro estatuto da casa, eu acho que essa cláusula permanece no atual, reza lá, nas disposições gerais, de que caso haja... Ele nem pensava ainda ser adeus à federação, hein? Isso não existia na época, não, tá? Mas no estatuto rezava que, caso de solução da sociedade, o patrimônio da casa seria transferido automaticamente para a Federação Espírita do Estado. Verdade. Isso sem cogitar, realmente, na época se falava em aderir à casa. Isso veio depois. Mas já no Estatuto tinha essa cláusula. Eu acredito que seja uma cláusula pétrea. Ela se mantém nas demais edições do Estatuto. Tá? Então, é um detalhe muito interessante, porque assim, já se vislumbrava que um dia a casa seria adesa à Federação Espírita do Estado. E outro aspecto muito importante é o aspecto assistencial, social. Em 65, foi criada uma campanha que hoje ainda está atuando, né, que é a campanha assistencial, tinha um nome de carne, era Campanha de Assistência aos Realmente Necessitados. E havia realmente um envolvimento muito grande. Nós chegamos a atender, em certo momento, mais de 40 famílias assistidas mensalmente na casa. Então, assim, havia um movimento social muito intenso. Na época, havia um programa internacional chamado Aliança para o Progresso. Então, na época que o Kennedy era lá Isso presidente. É velho, hein? Isso é velho, hein? Alziro Zaru. Perfeitamente, é velho mesmo. E nós recebíamos recebíamos alimentos da América do Norte via Igreja Adventista. Desculpa, retificando, em vez de Adventista, Metodista. Então, o trabalho social na casa, que até hoje permanece, já vem desde a época de 1965. Atendimento. E ali fazia de tudo. Era enterro, era farmácia, era remédio, era tudo atendia ali. Tá certo? Então, ou seja, era um trabalho muito intenso também na área assistencial. Obviamente, já tinha essa filosofia de que fora da caridade não há salvação. Eu queria fazer um registro, tá, que realmente foi muito interessante. Eu me emociono até. Houve um momento na vida da nossa família, que o tio da Lourdes, que seria o pai do Alberto, né? Ele tinha propriedade lá no interior da Bahia, e ele, por questões de saúde, ele veio a falecer. E as crianças, né, Alberto, a Marilis e a Patrícia, ficaram lá em casa. Moraram lá em casa quase uns 4 anos. Tá?
E nós participávamos, todos eles participavam do trabalho de evangelização na casa com a gente. Para alegria nossa, hoje eu vejo o Alberto já aproximando da casa de forma muito efetiva. Ou seja, aquilo que não foi filho biológico, mas do coração, está na casa, está nos representando na casa, está dando seguimento na casa. Isso me deixa assim, muito feliz. É o continuismo da casa. Com certeza. Com certeza. O Alberto caiu um cisco no seu olho aí, Alberto? Mais ou menos. Muita emoção, né, Alberto? É muita emoção, né, gente? Porque eu tô na Muita casa há tantos anos. Teve um hiato em que eu estive fora da casa, né? São tantos anos assim. Mas o coração sempre presente, ele vinculado com a casa do João, né? E assim, eu acho que se eu estou vinculado ao João Evangelista, com certeza eu devo isso muito em forma de gratidão ao Darlan e à Lurdinha, né? Que foram assim fundamentais, né, na minha formação, na minha educação, né? E ali, a partir dali que eu entrei, né? Passei a frequentar a evangelização. Eu me lembro muito bem da Maria Gama, que era a minha evangelizadora. Sim, Maria a irmã da Martins. Gilba. Eu me lembro, eu vou contar um fato aqui, eu vou entregar o Darlan aqui, um fato que aconteceu. Olha a censura, hein? Juliana, faz a edição aí, hein? Eu me lembro de uma peça infantil, teatro, enfim, uma encenação infantil que fizeram para as crianças na época, né? Eu me lembro muito bem disso. Sim, com os animais, a floresta. Exatamente, os animais. Eu não lembro por que motivo, né? Os personagens tinham um pedacinho, um cabinho de vassoura, né? Que eles ficavam segurando, né? Teve a encenação, nem lembro, eu não me lembro o que era a encenação, né? Enfim. Um tempo depois eu achei esse pedacinho de cabo de vassoura, que era do Darlan. Quando eu olhei lá, a fala dele estava toda escrita ali no cabinho de vassoura, era a colinha dele, né? Que ele estava colando, Darlan. Olha, o Valmir era o papagaio, hein? Era o papagaio, dessa vez. Não me lembre desse papagaio, pelo amor de Deus. Né? Valmir, conta a história do papagaio aí, Valmir, que eu acho interessante também essa história do papagaio. Olha só, para falar um pouquinho de mim aqui do João Evangelista, eu acho que vale a pena. Para chegar no João Evangelista, depois que eu casei com a Solange, né, eu fui morar ali próximo ao Grupo Espírita. E morava em frente quase à casa de Dona Hélia. E o meu sogro, o seu Jassuí, ele, toda semana, ele passava ali 2 vezes por semana, às vezes 3 vezes. E sempre parava lá em casa e dizia, Valmir, vamos lá para o grupo, vamos lá para o centro. E eu dizia para ele, tá, qualquer hora eu vou. E um belo dia eu resolvi que eu ia. E aí fui. E chegando lá era um dia de estudo, que lá na casa tinha uma segunda-feira de estudo, a quarta-feira de estudo. Quarta-feira. E eu cheguei nesse dia, no dia de quarta-feira, no ano de, se não me falha a memória, 1976. Rafael tinha 2 anos. Rafael tinha 2 anos. Ele está com 46, 44 anos. Então, e lá nesse estudo, eu fui bem recebido. O pessoal do João Evangelista, desde que eu entrei lá, a característica principal é a simplicidade. Todos aqueles que fundaram a casa, que trabalharam pela casa, eram pessoas extremamente simples. E então, eu gostei do ambiente, e me deram um livro para que eu pudesse estudar e eu continuei estudando. Depois, eu fui trabalhar na carne, campanha dos realmente necessitados. E fui ficando na casa e assumi também esse trabalho de assistência social, que para mim foi muito gratificante. Então, eu agradeço hoje profundamente ao meu sogro por ele ter me proporcionado esse encontro com a Casa de João Evangelista, que, vamos falar assim, mudou o meu conceito de vida, o meu conceito de Deus, o meu conceito de viver. Enfim, eu tenho muito que agradecer a ele e agradeço por tudo que ele fez por mim. E nesses anos que a gente frequentou a casa, muitas coisas, como essa peça do papagaio, que, nossa, quando eu me lembro, eu chego e me arrepia, aconteceram com a gente, né? Porque foram momentos maravilhosos. Teve a fundação da escolinha, da mocidade, os passeios que a gente fez. Enfim, passeios, muitas coisas ficaram na nossa memória. Eu lembro
Vamos contar a história do papagaio para vocês não ficarem muito na expectativa. O papagaio foi o seguinte: na escola de evangelização, muita criança, e vamos fazer uma peça? Vamos. Como eu não sou lá muito ator, falaram assim: Valmir, você não vai ter muita fala, não. Eu não tenho muito boa memória, você vai ser o papagaio. Eu falei: tá, o que o papagaio faz? Não, o papagaio vai abrir a peça. Eu falei: que bom, vou abrir a peça, depois eu saio. Depois você sai. Tá bom. E me enfeitaram de papagaio. Imagina bem, pegaram um monte de fita crepe verde, papel crepom, fizeram uma roupa de papagaio toda com esse papel crepom e me vestiram disso. Um bico amarelo. Botaram um bico amarelo grande na minha cara e a coisa estava fechada. Então, a minha fala era curta. Era só assim: purupaco, papaco, paco. Era só isso. E aí, colocamos as crianças na sala, que era uma sala apertada, pequena. As crianças pequenas na frente, os maiores um pouquinho atrás, os maiorzinhos lá no fundo. E tinha um pano na frente para abrir quando o papagaio fosse aparecer. E aí era a Gilva, eu acho que estava comandando isso. A Gilva falou assim: vamos, Valmir, vamos começar, porque está na hora. Eu vou abrir a cortina e você salta lá e fala para os meninos, purupaco, papaco, paco. Eu não tive dúvida. Vai lá. Quando ela abriu a cortina, que eu saí, que eu pulei na frente dos meninos e falei: purupaco, papaco, paco. Gente, pulou criança para tudo quanto foi lado. Era uma choradeira, uma gritaria, menino desmaiando. Enfim, teve que voltar tudo de novo, porque a peça não podia. Os meninos saíram correndo, tiveram que acalmar as crianças e tiraram o papagaio de cena, que não foi legal. Mas não funcionou. Não funcionou. A coisa que muito me marcou também na casa foram 2 eventos, mas assim, que eu posso afirmar aqui para vocês. Um evento até um tanto quanto triste, mas que teve um final feliz, graças a Deus. A gente estava na assistência social e tinha várias pessoas que trabalhavam com a gente, né? E a gente assistia muita gente. Um belo dia, estávamos na escolinha, uma tia chegou para mim e falou assim, que eu ficava ali como tipo ajudando na coordenação e, enfim, não era evangelizador. E a tia chegou para mim e falou assim: senhor, olha, tem um senhor lá fora, ele me parece que ele está meio agressivo, está meio tonto, eu acho que ele bebeu e tal. E eu fui lá. Quando cheguei lá, era uma pessoa que tinha participado que participava da nossa casa na ação social. Eu pedi para que ele entrasse, coloquei ele ali naquela área que é hoje a nossa área de convivência, e ali fui conversar com ele. E realmente ele havia bebido, estava muito assim, chorando muito, e eu chamei a Raimundinha, nossa querida Raimundinha, para aplicar um passe nele. E depois que nós aplicamos o passe, ele chorou ainda bastante e parou. E aí, quando ele se acalmou, ele falou assim: olha, eu queria agradecer a vocês, porque eu saí de casa e ia me jogar ali na ponte da passagem, eu ia me matar. Mas quando eu passei aqui em frente à casa, eu resolvi vir aqui. E agora que eu estou mais calmo, mais tranquilo, com tudo que eu ouvi aqui, eu não vou fazer mais isso, não. Então, nesse dia, a gente convidou ele para participar também do AA. E depois eu mesmo levei ele no AA, ele ficou participando das reuniões do AA, parou de beber. Hoje eu encontro com ele aí na rua, e ele mora aqui em Goiabeiras, e ele realmente não bebe mais, está vivendo uma vida tranquila, e sempre que a gente se encontra, ele conversa e tal, ele está vivendo bem, graças a Deus. Um outro fato muito interessante do João aconteceu também na nossa reunião de tratamento espiritual. A nossa casa, ela não tinha esse trabalho, mas veio um senhor, o seu Márcio e a dona Zilda, eles moravam em Cachoeiro, vieram, e na época, acho que o Darlan ainda era presidente, e o Darlan, eles pediram, e o Darlan consentiu que esse trabalho fosse feito na nossa casa. E eu fui participar também como membro desse grupo da equipe. É um trabalho muito bonito, as pessoas iam para lá, o atendimento era presencial e tal, mas eu fazia sempre parte do
do pessoal que ficava no apoio. E um belo dia, eu estava na reunião, mas antes eu sofria de uma úlcera que não tinha jeito. E era uma dor insuportável, tomava muito leite, enfim, não tinha como curar essa úlcera. E aí, um belo dia, eu estava nesse trabalho, o Dr. Fritz, que era a dona Zilda, recebia o Dr. Fritz. O Dr. Fritz falou assim, pediu que me levasse para a maca. Tinha uma maca e eu deitei na maca. Então, ele falou assim, olha, nós vamos fazer um atendimento a você. Eu falei, tudo bem, meio que assustado, meio atônito, né? Mas ele fez o tratamento e, ao final, ele disse para mim assim, olha, você vai para casa e amanhã, isso era numa quinta-feira, amanhã você não vai trabalhar, fica em casa de repouso e na próxima quinta-feira você vem aqui, na próxima reunião de tratamento, para a gente ver como você está. E eu levantei e não senti nada. Eu senti assim uma fisgadinha pequena na barriga, mas falei, tudo bem. Fui para casa, deitei, dormi. Quando acordei no outro dia, eu olhei, estava bem, deitado na cama, estava bem. Falei, sabe uma coisa? Eu estou bem, eu vou trabalhar. Levantei, mas quando eu consegui sentar na cama, me deu uma dor tão grande, que eu não podia nem falar. Eu deitei e fiquei quietinho o dia inteiro. O interessante é que depois eu voltei, ele falou, não, agora você vai ficar, eu acho que eu fiquei 30 ou 40 dias sem uma dieta que ele tinha passado para mim. E acreditem, nunca mais eu senti nada de estômago, como tudo hoje, e não tenho mais nada. Então, isso me fez, mais uma vez, agradecer a Deus pela casa e por eu ter recebido essa bênção, essa graça que foi tão importante para a minha vida e que me fez, assim, não é que eu não acreditasse, mas reforçar aquilo que a casa já tinha mostrado para a gente, que era que os amigos espirituais estavam ali e sempre estavam cuidando de nós. É isso aí. Estão, né? De fato, os amigos espirituais estão conosco, a gente sabe disso. Então, agora, vou só pedir para a Lucy e o Alberto talvez falarem um pouco mais da sua história com a casa. Quando eu cheguei na casa, já tinha o trabalho com as mães e com as crianças. Nessa época, eu comecei, além da participação na parte doutrinária, eu comecei com o trabalho de assistência social, trabalhava com as mães. Na época era Gilva, fazia um evangelho, ensinava algum trabalho manual a elas. Fui ficando, ajudando. Aí depois chegou a Dona Maria Musso, que substituiu a Gilva. A Marina também substituiu, que trabalhava ali. Por fim, elas foram saindo e eu fiquei na coordenação com as mães. E daí, continuei, surgiu o bazar, eu entrei como ajudante com o meu trabalho de costura e bordado e acabei ficando na coordenação. Estou lá até hoje. Preciso fazer vocês me substituírem. E você, Alberto, o que mais você tem para acrescentar para a gente? Não, só algumas lembranças minhas aí, né, da minha época de infância e juventude, né? De infância, eu me lembro ainda, antes da Casa CADES da Federação, né? Ainda no período da Umbanda, né? Tinha as reuniões de sexta-feira, que eram para as crianças, né? As crianças que eram levadas para ser atendidas lá para as entidades, pelos pretos velhos, né? A gente tomava passe, né? Posteriormente, a casa se tornou a DES da Federação, né? E eu, assim, eu posso dizer que eu tive a felicidade de ter participado da primeira reunião da Mocidade Espírita Irmã Sheila, né? Foram muitos nomes, muitas jovens, muitas pessoas que passaram pelos jovens, não sei eu lembrar de todos os nomes, mas assim, para lembrar de alguns daquela época, né? Algumas pessoas lembram de mim, às vezes eu nem lembro delas, né? Mas a Viviane, né? As irmãs Amarílias, né? A Fred, a parte que a Paola, minha irmã Patrícia, vieram depois, a Kelly, Rafael, né? Rafael, a Lúcia, Rogério, Mônio, exatamente, o Fábio, Rogério, Rômulo, Rubens, muita gente, tá, que passou. Nós tínhamos um coral, o nosso coral, olha, vou te dizer, era bom, o nosso coral da Darlan, que era o nosso regente, nós éramos convidados para cantar em várias casas. Eu me lembro do primeiro Cici,
Talvez por isso eu tenho um carinho tão grande pelo Cícero, eu faço questão de organizar ele, né? Foi com o Zé Ricardo, o nosso coordenador, não posso deixar de... A gente não pode esquecer do Zé Ricardo, né? Que foi fundamental nesse trabalho, né? A gente fez muito trabalho, acho que foi, alguém lembrou aí da campanha de vacinação, eu não lembrava mais disso, da campanha de vacinação, eu lembro de ter participado, os Jogos Amizade, né? Que eram várias casas. Jogos Amizade. Então, assim, as nossas festas juninas ali na rua eram muito animadas, a nossa quadrilha ia dançar em outras, era convidado para dançar em outras festas, né? Então, assim, a gente tinha, assim, sem querer ser vaidoso, assim, mas nós tínhamos evidência, nós éramos, a nossa mocidade, a nossa casa tinha, assim, uma relevância muito grande no movimento, né? Na divulgação do doutrina no movimento, né? Então, eu acho que a gente plantou muita semente boa, né? Eu fico muito feliz de ter participado dessa história. Muito bom, gente. Antes de terminar, Juliana, Sim. vou fazer um depoimento aqui. Hoje à tarde eu estava coletando aqui o material para esse encontro, e aí dei um pulo ali no grupo, né? O interessante é que quando eu abri o armário, comecei a mexer nos documentos, não estava só. Uma grande emoção, muito forte. E aí eu fui olhando aqueles documentos, aí eu deparei com pastas de documentos de 61, com a assinatura de meu pai, da minha mãe. Olha, muito forte. Muito forte mesmo. Revi tudo aquilo que nós passamos lá atrás, toda a movimentação, as reuniões, os encontros. Tem um jornalzinho que eu resgatei, depois eu acho que o Alberto deve ter aí. Tem a fotografia na frente da casa antiga, com todos os assistidos da casa. Não sei se o Alberto pegou esse jornal. Tem todos os assistidos da casa, na frente da casa, uma foto histórica. É muito forte. Não deu para segurar, como agora. Mas é isso aí. Participamos disso, graças a Deus. Graças a Deus. Estamos participando ainda. Estamos todos participando dessa história e vamos orar para que continuemos participando. Isso aí, né? Com certeza. Gente, então vamos encerrar por aqui. Foi muito bom falar com vocês, muito emocionante. Teve vários momentos aqui que eu precisei segurar a emoção. Eu acho que alguns aí não conseguiram segurar, né? Caiu um cisco no olho aí. Ficando os dois olhos, né? Isso aqui é pior. Dois olhos. Mas é isso, gente. Foi muito bom falar com vocês. Boa noite a todos. Boa noite. E feliz aniversário para o João. Para todos nós. Boa noite. Obrigado, boa noite. Acolhimento. Escola. Escola. Fé no bem. Aprendizado. Acolhimento e simplicidade. A fraternidade. Crescimento. Família e acolhimento. Gratidão e esperança. Gratidão e acolhimento. Aprendizado. Família. Continuidade e solidariedade. É casa de amor, é família, é acolhimento, é meu porto seguro. João é meu segundo lar, sem dúvida nenhuma. Energia. Acolhimento, é aconchego, foi a minha escola. No deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chamar, a nos levantar das lutas humanas e enxugar lágrimas de um mundo afã. Em Damasco um portal de luz
o inovidável tecelão. Vai se encantar com a visão celeste, se curvar ante o seu mestre, se ofuscar com a luz amiga e entender a razão da vida, enfim. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas, anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado amava. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Se encantar, sua visão celeste se curvar, ante o seu mestre se ofuscar, sua luz amiga entender a razão da razão. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas, anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado amar. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário